Olá, eu sou Rosirene Visitação, eu sou atriz e professora de teatro. Sou natural da cidade de Teofilândia, mas aos 20 e poucos anos, na década de 90, eu precisei migrar para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, oportunidades de estudo e oportunidade de trabalho também. Oportunidade de estudo, eu fui buscar formação artística, e nesse período eu cursei licenciatura em teatro. Foi isso que me deu essa formação em atriz e professora de teatro. Como atriz, eu tenho experiência em espetáculos infantis, espetáculos adultos, tenho experiência como atriz no cinema, no audiovisual e na televisão. Na televisão, como é de conhecimento de algumas pessoas, eu fiz uma participação na novela Velho Chico, na verdade foi minha estreia na TV. No audiovisual, tem um trabalho que foi muito significativo para mim, chamado Quando Bate Aquela Saudade. Quem quiser dar uma conferida, não vai se arrepender, tá? E na verdade eu estou aqui basicamente para falar sobre um projeto chamado Semana da Paixão. Projeto esse inscrito no inciso 3 da Lei Aldir Blanc, edital pelo Prêmio Antônio Carlos Moura de Cultura, oferecido pelo município aqui da cidade de Teofilândia. Possivelmente, no decorrer desse outro vídeo, vocês vão ter conhecimento do que é a Semana da Paixão, tá? Se trata da encenação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É intitulado Semana da Paixão porque ele não acontecerá só na sexta-feira e sábado. Vai acontecer desde a quinta-feira, sexta e sábado. Vem antes da crucificação e paixão de Cristo, até a ressurreição. Então ele veio antes com uma história de Jesus Cristo, aquela história bíblica que todos conhecem, né? O edital de chamada foi o número 3 de 2020, aqui no município de Teofilândia, como eu já falei no começo. Programa Aldir Blanc de Cultura e o Prêmio Antônio Carlos Moura. Isso se deu por conta do momento delicado que nós estamos passando, enfrentando uma pandemia. Infelizmente, é um momento delicado, um momento crucial onde todos têm que ter cuidado. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo, mas nos cercamos de todos os cuidados, máscara, álcool gel. Eu estou fazendo esse vídeo aqui sem máscara porque eu não estou com outras pessoas. A gente montou o equipamento, montou a sala, o estúdio foi esvaziado e eu estou aqui com uma pessoa só que está me dando suporte e uma pessoa próxima a mim que eu convivo durante o dia, tá? Então é por isso que eu estou fazendo sem máscara, tá bom? Infelizmente a gente não pôde desenvolver o projeto de forma presencial, fazer a montagem, fazer um projeto já de pré-produção, produção e apresentação do espetáculo. E para a gente cumprir com a nossa parte, apresentar a nossa contrapartida para o edital, foi proposto que nós criássemos dos principais itens do espetáculo, que é a pré-produção. Então hoje é isso que eu quero apresentar um pouquinho para vocês. Apresentar a pré-produção do espetáculo do espetáculo A Paixão de Cristo, que é desenvolvido dentro de um projeto chamado Semana da Paixão, tá? Semana da Paixão porque também envolve um grupo chamado Grupo Paixões, é um grupo liderado por Laércio Valverde, que também é o autor do texto, tá? Finalizando o projeto, eu vou apresentar a equipe de pré-produção, que foram as pessoas envolvidas nessa fase do projeto, tá? E mais para frente eu vou explicar as etapas um pouquinho do projeto. Então, dentro desse projeto Semana da Paixão, eu vou estar dando umas dicas também de produção cultural, de como se produz um espetáculo, as etapas de uma produção de um espetáculo, tipo orçamento, cronograma, tá bom? Então vamos lá. A Semana da Paixão é um Paixão de Cristo, martírio, crucificação e ressurreição. Autor Laércio Valverde. O espaço de realização desse espetáculo, ele será um espetáculo itinerante, com encenações realizadas em espaços de ruas e cenários na cidade de Teofilândia. Vai ser um espetáculo itinerante, um espetáculo que vai acontecer em diversos espaços e o público vai acompanhando o espetáculo de acordo com o andar da carruagem, com o desenvolvimento do espetáculo, tá?
Isso é uma das etapas dos tópicos que, quando a gente está produzindo o espetáculo, a gente tem que decidir onde esse espetáculo vai ser montado, onde vai ser encenado. Se vai ser no espaço físico específico, um imóvel, tipo um teatro, um centro cultural ou um auditório, isso também já deve ser definido nesse projeto. Onde é que ele vai ser realizado, por exemplo, se vai ser apresentado no teatro, tem que estar constando qual é o teatro, a capacidade de lugares e se tem acessibilidade, umas normas técnicas que a gente tem que cumprir também. A data de realização. Data de realização do espetáculo, quando a gente faz um projeto, ele já tem que estar especificando qual é a data da estreia do espetáculo, se caso for uma temporada. E se por acaso for só uma apresentação, a gente também tem que especificar a data. Como se trata de um espetáculo de cunho religioso, um espetáculo que ele a data de encenação e o período, ele anda conforme o calendário vigente, tá? Então, eu especifiquei aqui também. A data de realização será na Semana Santa, conforme o calendário vigente do ano da montagem e da apresentação. A classificação do espetáculo, a gente também tem que explicar. Classificação livre. É um espetáculo que é para toda a família, para pai, mãe, para avô, espetáculo de cunho religioso. E quando o espetáculo ele tem não digamos assim, classificação. A classificação não quer dizer que esse espetáculo seja proibido. Por exemplo, se não fosse um espetáculo classificado para 14 anos, ele não estaria proibido para quem tem 12 anos assistir. Está apenas explicando que o espetáculo é ideal para quem tem acima de 14 anos. Mas, se os responsáveis estão acompanhados desse adolescente nessa faixa etária e a família não se opõe a ele assistir, ele não é vedado de adentrar aquele espaço e assistir esse tipo de espetáculo, tá? E voltando para a produção, futuramente, quando a gente for tirar o espetáculo do papel, ele vai passar por uma outra etapa, que tem as etapas de produção do espetáculo. Tem a pré-produção, que foi esse trabalho que a gente fez com a Semana da Paixão. Depois, teremos o trabalho da produção e execução. E o trabalho de produção e execução é o trabalho de correr atrás, mobilizar ensaio, locais isso mesmo, locais de ensaio, reuniões, isso com a equipe da produção e da execução, das pessoas que vão participar da montagem. E depois temos a pós-produção. Eu vou explicar um pouco aqui na frente, tá bom? A pós-produção é uma etapa depois de tudo, depois que o espetáculo é montado. A pós-produção entra até em desmontagem de cenário, entrega de figurino, entrega de adereços, ver com quem vai ficar guardado, onde vai ficar, e também prestações de conta quando é o caso, tá? A elaboração de um projeto em si, falando fora da Semana da Paixão, no geral, a elaboração de um projeto é essencial, ele é importante aqui, ó, para solicitação de apoio e patrocínio a instituições e a empresas, tá? Como também para a produção de uma atividade artístico-cultural. Ele é muito importante para o produtor cultural também, porque o produtor, o diretor e a equipe do projeto, ele vai se guiar por esse projeto, tá? O proponente ou o responsável pelo projeto deve ter o cuidado de indicar sempre de maneira clara e objetiva que atividade pretende realizar, como, quando e onde ela irá acontecer, quem a desenvolverá e quanto custará, tá? Então, para esse projeto acontecer, para ele nascer, ele é dividido em etapas, em pedacinhos. Então, os pedacinhos do projeto começam pela apresentação, que é a descrição do projeto. Você vai explicar o que é o seu projeto, para que ele serve, por quê. Então, isso entra na descrição. A justificativa desse projeto, o porquê, você tem que explicar nessa justificativa o porquê
da realização desse projeto, por que você quer fazer, por que ele é importante para aquela população, por que ele é importante ser realizado naquele momento, tá? Então a Justifica entra nisso tudo. O objetivo do projeto. O que é que você deseja alcançar com esse projeto? Então esse é um objetivo. Pode ter objetivo geral, pode ter também objetivo específico, mas geralmente em projetos tem um padrão do projeto que geralmente só se pede o objetivo geral. E no objetivo geral você deve sintetizar isso tudo que você quer, quando, por quê e para quê, tá? O cronograma de um projeto é como se fosse um calendário de realização de atividades. É a partir desse cronograma que você vai decidir quando você vai começar a sua produção, sua pré-produção. Você vai determinar eu preciso de quanto tempo para minha pré-produção. Eu preciso de um mês, eu preciso de 2. E para a produção e execução, para os ensaios, para já botar tudo para andar mesmo, de repente, porque é na produção e na execução também que se desenvolve assim, modo de dizer, que já vai se criar o material físico, o cenário, figurinos, adereços. Então é nessa parte aqui do cronograma que já deve ser definido quando é que vai começar essa parte, tá? As etapas de execução, você tem que ver tudo direitinho, as estratégias de ação. Como é que eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Com quem eu falo? Primeiro é importante eu buscar o quê? E depois o quê? Tem uma cronologia que isso é muito importante também, tá? O orçamento. Essa é a parte principal, né? Orçamento, né, gente? Quer dizer, o business. Então, essa parte não pode ficar de fora. O orçamento de um projeto é, na verdade, quanto esse projeto custa. Quanto ele vai custar, incluindo os profissionais envolvidos nesse projeto, quanto vai custar o material que eu vou usar para esse projeto, para desenvolver cenografia, para desenvolver figurino, para desenvolver adereços, para divulgação, os profissionais de assessoria de imprensa, quanto eu vou gastar. Então isso tudo é destrinchadinho. Ao final desse vídeo, desse slide aqui, desse PowerPoint, eu vou estar apresentando um orçamento rapidinho, só para vocês terem uma noção, tá? De como se faz o orçamento do projeto cultural. E esse orçamento que eu trouxe aqui para apresentar para vocês é um orçamento que ele é baseado na Lei Rouanet, que é um tipo de lei também que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês rapidinho, tá? Aqui, outras informações e anexos. Isso é importante porque às vezes você precisa de apresentar alguma certidão, algum documento, alvará de funcionamento ou de licença para funcionar. Por exemplo, se você vai fazer um espetáculo na praça, por exemplo, a Semana da Paixão é um espetáculo que ele provavelmente... descansou. Que ele provavelmente... Que loucura! Peraí, gente, já volto. Opa, voltei. O espetáculo Semana da Paixão, ele é um espetáculo que ele vai ser montado. A princípio, a ideia principal é que ele seja um projeto itinerante. Então, ele vai ser um espetáculo que vai ser montado na rua. Na verdade, o espetáculo itinerante, ele tem um formato de teatro de rua e de teatro, digamos, tradicional, que é feito dentro do palco, tá? Então, esse tipo de trabalho, a gente precisa pegar uma autorização com a prefeitura, a gente precisa de autorização da Polícia Militar, até da polícia, para dar suporte no dia também, para se estar presente. Eu acho que acredito que o Corpo de Bombeiros também, esse pessoal dá um suporte também. Então, esses órgãos, eles têm que ser comunicados. E, geralmente, no projeto, se a gente precisa passar essas informações, a gente usa nesse espaço aqui, outras informações e anexos a gente anexa. E aqui a gente também indica o público-alvo que a gente vai, para que a gente está destinando esse produto que a gente está criando, esse projeto, tá? A pré-produção. A pré-produção, por exemplo, na Semana da Paixão, a gente abordou essa parte aqui. A equipe técnica de uma pré-produção, geralmente ela engloba a parte de autoria, que é a parte do autor, onde a gente ou cria um texto, se não tem criado ainda, por exemplo, na Semana da Paixão, o texto já existia, um texto criado, já de autoria,
Então, nesse período, nessa fase do projeto, a gente trata dos direitos autorais, negocia com o autor como é que ele vai trabalhar. Então, aí nessa parte está envolvido a direção de produção. A direção de produção é aquela pessoa que é responsável pela produção. Ele trabalha muito com a direção, trabalham junto, a direção e a produção, porque se a direção precisa de um material específico, ele vai ter com o diretor de produção. Hoje em dia tem várias ramificações de produtor de elenco, produtor executivo, produtor assistente. Então tem cada um é responsabilizado por uma parte. Então o diretor de produção ele vai solicitar para aquele produtor que é responsável por aquele setor para providenciar aquilo que a direção precisa, tá? Aí tem o produtor, o diretor, que eu já falei, o assistente de direção e o assistente de produção. Então esses profissionais geralmente eles já existem, já tem que estar definido na pré-produção, tá? As ações que se desenvolvem na pré-produção são as reuniões da equipe de pré-produção, a criação do cronograma, tá? Criação do cronograma, aí entra o orçamento, a captação de recursos, início e local de ensaios, isso já tem que ficar definido na pré-produção, tá? A criação dos figurinos e cenografia, a temporada, já tem que estar definida a data, já tem que estar marcada, acertada, da temporada, quando é início, quando vai ficar em cartaz durante muito tempo, um mês, 2, mais de um final de semana, ou apresentação, quando é uma apresentação só, ou duas, definir quantas apresentações serão, e a pós-produção também já tem que ficar definida aqui, tá? Aí aqui entra o trabalho de direção artística, onde ele vai pesquisar as referências para a cenografia, o figurino, aí a produção entra com a seleção de equipe seguinte. A equipe seguinte é a equipe da produção, tá? É nessa produção que a gente faz essa definição. É o elenco principal e o elenco de apoio, o pessoal da figuração, o cenógrafo, o cenotécnico. Tem uma diferença de cenógrafo e cenotécnico. Geralmente o cenógrafo é aquele que cria o cenário e o cenotécnico é aquele que faz existir aquele cenário físico. Digamos assim, que seja o carpinteiro. Só que na linguagem teatral, na linguagem artística, eles criam outra nomenclatura para as profissões, tá? O iluminador, o sonoplasta, o operador de som e o operador de luz. E tem outra diferença também do sonoplasta e do iluminador. Porque o iluminador, ele cria a luz. O sonoplasta, ele também cria o som. E os operadores não. Os operadores, eles não criam som e não criam a luz. Eles só operam a luz. O iluminador e o sonoplasta, eles podem simplesmente criar a luz e operar. Já o operador de luz, ele só tem uma função de operar, pegar pronta do diretor, do iluminador, do sonoplasta e executar. Aí nisso também entra o pessoal de contra-regragem, se for o caso, camareira, assessoria de imprensa, designer gráfico, que vai fazer a parte de divulgação, e o pessoal que vai divulgar. Quem é que vai ficar responsável por divulgar as mídias sociais? Quem vai ser responsável pela mídia impressa? Quem vai ser responsável para fazer a divulgação falada? Então isso também é definido, tá? Uma equipe técnica, eu já passei um pouquinho ali com vocês, já vi um pouco do que tem. Então aqui, voltando para o projeto Semana da Paixão, aqui nós não temos ainda definido a nossa equipe técnica, ainda não estamos, foi uma fase que a gente não avançou. Isso também por conta da pandemia, porque foi impossível a gente fazer reuniões presenciais, tivemos poucas. Então, alguns nomes que estão citados aqui são nomes assim indicados, de pessoas que falaram assim, tem fulano que ele sabe fazer isso, a gente pode trabalhar com ele, é um nome que a gente de repente já pode sondar. Então, por enquanto, ainda não tem nada definido, só as pessoas que a gente sabe que faz aquele tipo de trabalho. Então, quando essa parte não está definida, a gente simplesmente sinaliza a definir. E como também é um espetáculo que vai ser feito com atores e também vai ser feito com não atores, nós vamos trabalhar na oficina de preparação de elenco
e de montagem teatral, tá? Dessa oficina que vai nascer as pessoas, que vai sair as pessoas que vão contemplar o elenco da Semana da Paixão. Cronograma. As atividades devem ser feitas nesse tópico, cronograma. Da Semana da Paixão, ali a gente já sinalizou que vai ter a oficina de preparação de elenco, iniciando-se com 120 dias antes da apresentação. Então, 4 meses antes da Semana Santa, a gente vai estar iniciando essa oficina de preparação de atores, tá? Espaço também vai ser definido pela produção. Isso, se a gente tivesse já um horizonte de quando a gente poderia começar, isso a gente também já poderia ter deixado no projeto. Qual vai ser o lugar que vão acontecer as oficinas em datas precisas. Só que como a gente teve esse impasse da pandemia, a gente tem que justificar de alguma forma, tá? Então, no cronograma a gente também define quando é que a gente vai confeccionar os figurinos. A gente tem que configurar os figurinos assim, com uns 2 meses de antecedência. Por quê? Porque é muito importante também que antes da apresentação, que nos ensaios, os atores também já ensaiem com o figurino, para dar mais, para ir já se ambientando com o ambiente, com as vestimentas, isso ajuda também. Cenografia. Quando é que a cenografia precisa ser feita? 1 mês antes da estreia, a cenografia já tem que estar pronta, o cenário. Iluminação. 1 mês. Também tem que se trabalhar a iluminação, porque a gente precisa ensaiar com luz e ensaiar com som também. O orçamento. Agora vamos para essa parte linda, que eu já falei com vocês, dinheiro. O orçamento é um indicativo que eu já falei no começo, é um indicativo dos recursos necessários para a execução desse projeto. Ele é feito com valores unitários e totais. Deve ser apresentado em forma de tabela, por item, valor unitário, quantidade e valor total. O valor total do projeto é a multiplicidade de todos os itens anteriores, os itens que a gente precisa. Geralmente os projetos captam recursos para pessoal e serviços. Então, para que aquele projeto capta recursos? Por que aquele projeto precisa de dinheiro? O projeto precisa de dinheiro para funcionar, né, gente? O artista precisa trabalhar e precisa ganhar também. Então, precisa para pagar o pessoal da equipe e os serviços que são realizado dentro desse projeto. Precisa também para a infraestrutura. Digamos que nós vamos fazer a Paixão de Cristo e nós precisamos içar o Jesus na época da encenação da ressurreição. Então, entra um custo na infraestrutura. A gente precisa de cabos, a gente precisa de uma equipe que realiza esse tipo de serviço e prezando muito pela segurança, tá? Tem a cena também que a gente precisa investir na infraestrutura, que é a cena do enforcamento também de Judas, que é uma cena que precisa dar uma verossimilhança muito grande, embora as pessoas saibam que essa cena aqui não acontece a morte de verdade, mas ela tem que parecer de verdade. Então se precisa de uma infraestrutura também para isso, sem deixar de lado a segurança. E a montagem do todo, tá? Material de consumo, digamos, que é o material que a gente precisa para trabalhar, papel, material do escritório, lanche também para os atores e equipe, refeição, se for o caso, tá? Material gráfico, que eu falei que é a parte da divulgação, os custos administrativos também, o projeto também, ele também paga imposto. Então, esse recurso que ele capta para esse projeto, não fica de fora os recursos administrativos, tá? E eu vou mostrar mais na frente uma tabela que eu separei aqui para vocês conhecerem um pouquinho. O material de comunicação, divulgação, impostos e taxas. Ok? Agora vamos para a parte do financiamento. O que é o financiamento? O financiamento é o que tem que vir para o orçamento sair do papel e ele ficar vivo, tá? Então, para a gente fazer esse tipo de dinheiro, a gente precisa dos patrocínios. Então, isso é dividido em partes. Tem o patrocínio, existe o apoio financeiro, o apoio cultural, o apoio institucional e a doação. Eu separei esses tópicos aqui para explicar um pouquinho para vocês. O patrocínio é um recurso financeiro destinado para a montagem do espetáculo e realização de um evento.
é feita a captação junto a empresas, ou pessoa física também pode apoiar, tá? Quem está falando que não apoia porque numa empresa, não vem com essa não, também pode apoiar, tá bom? Quem tem dinheiro aí para imposto, pode destinar esse dinheiro para imposto e investir na cultura, tá? E em contrapartida, é feita a divulgação dessa empresa ou da pessoa, junto à divulgação do produto. Se eu vou montar um espetáculo, empresa X me apoiou com 50% do valor que eu preciso para montar esse espetáculo. Porque o patrocinador também a gente pode trabalhar com cotas. Eu posso doar 50% e outra empresa 50%. Ou então, não, eu não quero que outra empresa entre comigo, eu vou doar tudo. Eu vou doar tudo, não, vou patrocinar. Vou patrocinar o espetáculo sozinho. Então eu vou fazer divulgação só daquela empresa, tá? Eu vou divulgar nas mídias impressas, sonoras e digitais do meu espetáculo. Então, onde eu for com o meu espetáculo, aquela empresa também vai comigo. E esse tipo de patrocínio, ele pode ser feito através da Lei de Incentivo Fiscal, que é a famosa Lei Rouanet. Todo mundo fala da Lei Rouanet, conversa, até um monte de besteira aí, tá? Essa lei, esse projeto que é da Lei de Incentivo Fiscal, o patrocinador ele tem dedução fiscal no imposto de renda. Então, se eu tenho esse projeto aprovado na Lei Rouanet e esse empresário ele patrocina o meu espetáculo, o valor que ele destinar, que ele pagaria de imposto, ele pode destinar 6% para o meu espetáculo e ele vai ter essa dedução no imposto de renda, ele vai receber de volta, tá? E o patrocínio, se o espetáculo não está inscrito na Lei Rouanet e o patrocinador não tiver dedução, e ele quiser patrocinar por livre e espontânea vontade, ele também pode ficar à vontade, tá? Embora isso seja uma realidade assim um pouco distante, poucos casos onde acontece isso, mas sonhar não custa nada, tá? Existe o patrocínio de fomento direto, que é realizado pelos municípios e estados. Isso fica a critério de cada município e cada estado, tá? A Lei Rouanet, ela é diferente, ela não é uma lei que você escreve um projeto e você vai lá e vai receber o dinheiro. Não, você vai receber o selo do PRONAC, quando o seu projeto é aprovado, e você vai captar junto à empresa. E já no fomento direto, não. Geralmente no fomento direto é um dinheiro do governo, ou do estado, ou do prefeito, de quem destinar. Aquele dinheiro vai estar ali para o seu projeto. Se você for contemplado, você já vai receber. Um exemplo foi o projeto aqui, agora o Prêmio Antônio Carlos Moura. Foi um projeto que se enquadra no fomento, tá, gente? Fomento direto. O projeto foi contemplado, a pessoa não precisa captar com ninguém. O dinheiro já foi para a conta. O apoio financeiro. O apoio financeiro é feito por empresas também, comerciantes locais e pessoa física, com ou sem contrapartida. Você pode combinar com o apoiador financeiramente, se ele quer que divulgue a marca dele ou não. Geralmente tem empresas que preferem que não divulgue. Não tem problema não. O apoio cultural. O apoio cultural é feito por empresas e comerciantes locais com contrapartida. O apoio cultural, isso não significa que aquele comerciante ou aquele empresário ele vá doar, vá patrocinar só em dinheiro. Ele pode apoiar com materiais, com bens físicos também, tá? Por exemplo, um espetáculo precisa de uma cadeira. Tem uma loja que vende móveis, então aquele apoiador ele pode ceder aquela cadeira, em troca ele pode receber a marca, receber como contrapartida a propaganda da loja dele, tá? E o apoio institucional, ele passa aquele bem do espetáculo e em contrapartida ele recebe a divulgação. E tem outras contrapartidas também que devem ser conversadas. O apoio institucional é aquele apoio que eu já falei antes, é o apoio institucional, que é o apoio do município, apoiando o seu espetáculo, liberando, dando o suporte que você precisa de segurança, saúde, como por exemplo a polícia militar, o bombeiro. Então essas marcas elas entram nas divulgações também. A doação. Doação é a captação de recursos financeiros ou não, junto com a população, sem contrapartida. Essa parte é diferente. E tem uma diferença também aqui.
que uma pessoa que é pessoa, não tem empresa, mas ele é pessoa física, ele tem um monte de dinheiro e ele paga um imposto altíssimo. E ele quer patrocinar, quer fazer uma doação para o meu projeto, só que ele não quer que divulgue a marca dele, não quer que diga que foi ele que ajudou no projeto. Então, isso aqui é chamado doação. Eu passo meu número do Pronaf para ele, ele vai ter a dedução do imposto de renda, ele vai ter o desconto do imposto de renda. Ele só não quer a contrapartida, ele não quer divulgação. Então, muda um pouquinho de nome de doação para patrocínio por conta disso, tá? E além da divulgação da marca patrocinadora, também o produtor, o proponente do projeto, ele também pode ceder uma quantidade de ingressos para os apoiadores, para o patrocinador, para quem está apoiando o projeto dele também, tá? Isso pode ser definido de repente 2 ingressos por sessão, se tem uma apresentação só, ver quanto é que cabe de ingresso para cada um. Isso também tem que ser muito bem definido por datas, porque vai que todos os patrocinadores ou apoiadores vão num dia só. Ou então você fazer uma pré-estreia só para essa galera que toca, tá? Os patrocinadores, os apoiadores financeiros, os apoiadores culturais, os apoiadores institucionais e as pessoas que fizeram a doação, tá bom? E ainda aqui na pré-produção, quando a gente faz um espetáculo também, a gente usa referências. Então a gente tem que trabalhar com uma referência para a criação artística. Primeiro a gente trabalha com cores. Isso é uma parte um pouquinho chata, principalmente assim para quem não é da área. A gente trabalha muito com uma tabela de cores. Que cores eu vou predominar no meu espetáculo e por quê? Eu escolhi essa tabela de cores porque a Paixão de Cristo é um espetáculo que tem uma simbologia muito grande. Então é muito interessante que a gente use cores que tem a ver com a semana. Isso aqui, ó, é uma tabela de cores falando do ciclo da Páscoa, do tempo comum, ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e do tempo comum. Então isso a gente vai usar as cores verde, branco a gente vai chegar um pouquinho mais no cru, vermelho, roxo e verde. Então aqui a cronologia, que é o estudo das cores, é bem interessante, eu me baseei muito nisso. O que é que o roxo significa, o que é que o branco significa, o vermelho, o verde, o preto e o rosa. Tudo isso tem um significado para um espetáculo, você quer trabalhar com uma tabela de cores. Então, essas referências eu usei por conta de ser um espetáculo que tem essa simbologia, tá? E o cenário ainda da Semana da Paixão. Isso foi um pouquinho que eu tirei da proposta de direção do espetáculo. O cenário vai ser desenvolvido de acordo com a cronologia da trama e a cenografia ela vai ser desenvolvida de acordo com o lugar. Tudo que a gente fizer da Semana da Paixão vai ser ambientado aqui no município de Teofilândia, tá? O Tanque das Pedras vai ser a referência principal para a nossa cenografia, tá? O espetáculo, sendo ou não realizado no Tanque das Pedras, a gente vai usar ele como referência, de repente até fazendo uma recriação dos ambientes que a gente precisa usar no Tanque das Pedras para transportar para outro lugar. Usar painéis ou criar mesmo espaço, porque o pessoal que faz cenografia é top das galáxias e faz isso também. Eu não sou assim especialista em cenografia, mas como eu sou formada em teatro, tem muitas coisas que eu aprendi da cenografia e tem coisas que dá para se realizar, tá? O figurino, isso também tem que ser definido. Como é que eu vou fazer o figurino? Que tecido eu vou usar? Quais são as cores? E eu vou usar ele sem adição de nada? Ou eu vou tingir? Vai ter algum adereço, vai ter algum aviamento, isso tudo a gente vai já definir, tá? Tecido cru para os personagens simples e de cetim para a burguesia, que é aquela parte dos iscariotes, da pessoal da elite, da burguesia, tá? O figurino será confeccionado de tecido de algodão tingido. Os adereços serão feitos a partir de material regional, como a trança e o sisal. Isso é uma forma de fomentar a cultura local, tá bom? Os adereços que a gente vai usar, a gente vai precisar de tapete
sede, cesto, esteiras. Então isso aqui tudo fica definido já na pré-produção. O que é que a gente precisa? Tem a cena onde se bota uma esponja com vinagre na boca de Cristo. Então isso já deve ser definido. Eu preciso disso no meu espetáculo, então eu não posso esquecer. Tá? Coroa de espinhos, vara, sangue artificial, marreta, cesto, esteira. Então isso tudo entra na pré-produção. Ok, gente? E aqui tem umas imagens que a gente vai usar como referência. Alguns projetos a gente pode fazer croquis do figurino, os desenhos dos figurinos quando a gente já vai fazer. Ou você pode aproveitar e trabalhar com referências, usar imagens como referência para esse tipo de projeto. Aqui são as referências dos adereços e do figurino. Geralmente a gente vai procurar usar um material de espinho que seja regional, que seja uma coisa nossa. As roupas vão ser baseadas nesse material aqui, de uma encenação, de uma cena, foto de uma cena de uma Paixão de Cristo que já aconteceu aqui anteriormente em Teofilândia. Aqui o material que a gente vai usar que eu falei do vermelho. Aí aqui nessa parte são as referências que eu busquei para a gente trabalhar a cenografia. Olha que coisa linda, que cada imagem que eu consegui captar. Imagens para a gente fazer cena da ressurreição, cena da crucificação, cena de sermão e árvores que a gente tem que lembram muito as árvores da época de Cristo, onde a gente pode fazer cena do enforcamento dos Judas também. Pedras, onde a gente pode usar para a gente fazer o sepulcro, coisa nossa, material nosso que a gente tem aqui na nossa região. Então é muito importante a gente explorar o nosso material, usar, é uma forma de valorizar o nosso material teofilandês, tá bom? E primeiro porque tem das pedras berças de Teofilândia, né, gente? Agora voltando aqui, terminando a Semana da Paixão, aqui tem uma relação dos personagens e tem o texto. Nós temos uma tabela e nessa tabela a gente tem definido o personagem, qual é o ator que vai trabalhar esse personagem, quais são as cenas que ele aparece, uma parte de técnica também para as pessoas, para a parte de produção e direção para a gente não se perder, tá? Então é isso. Aí aqui na equipe de pré-produção, a equipe de pré-produção ela foi composta por Laércio Valverde, Rosirene Visitação, essa que vos fala, e José Luciano, professor Dudu. Nós ficamos encarregados dessa pré-produção, desde a época da inscrição do projeto do prêmio Antônio Carlos Moura até essa criação dessa pré-produção. Laércio, ele escreveu o texto, é o autor, graduado em letras, é ator, diretor teatral, artesão e decorador profissional, e ex-diretor de cultura daqui de Teofilândia. Também eu sou formada em teatro, tenho uma experiência muito grande em montagem de espetáculos, como atriz, como produtora, como diretora também. Tenho os trabalhos em audiovisual, trabalho na televisão, trabalho no cinema e também sou professora de teatro. Eu sou professora do CUCA, é um espaço de cultura que tem em Feira de Santana, que é vinculado ao UFES, onde tem as 4 linguagens, é o único espaço no Brasil que tem artes visuais, dança, música e teatro no mesmo espaço. E hoje em dia também, atualmente, eu sou tutora presencial do curso de licenciatura da UFBA. E Dudu, nosso José Luciano, é pedagogo, pós-graduado em educação, também graduando em letras pela UFES, é ator e gestor cultural, um certificado de curso livre pela UFES, tá, gente? Então, o projeto Semana da Paixão ele fica por aqui, mas antes de encerrar, eu tenho que fazer uma coisa que eu prometi para vocês, é isso? Essa parte aqui é mostrar um pouquinho do orçamento que eu falei para vocês, tá? Então, o orçamento de um projeto cultural é basicamente assim, é uma tabela que dá uma dor de cabeça danada, só quem é produtor sabe. Então, como eu falei, que ela é todo destrinchadinho, primeiro você vai ver o pessoal, tem uma tabela de pessoal, quantidade, unidade de despesa, número, valor unitário total e a referência de valor mínimo que você vai precisar. Por exemplo, o pessoal que eu preciso para o meu projeto, eu preciso de um produtor,
eu preciso de assistente de produção, diretor artístico, elenco, que são os atores. Se eu precisar de música, for fazer musical e eu precisar de um cantor, eu tenho que botar aqui também os músicos, o designer que faz aquele produto gráfico, que faz a logomarca do espetáculo, bota para o papel para a gente divulgar. Técnico de palco se precisar, de som, porque esse aqui é um projeto, um modelo de orçamento que ele serve para um projeto de música e um projeto de teatro também. E esse orçamento aqui, ele não fica diferente do orçamento, do modelo de orçamento da Lei Rouanet. Ele é um pouco parecido. Então, tudo que tem aqui, vocês também, se abrirem o orçamento da Lei Rouanet, vocês vão encontrar. Produtor, por exemplo, eu preciso de um produtor. Então, se eu preciso de um produtor, mas ele vai trabalhar como? A unidade de despesa dele vai ser como? Ele vai receber por serviço, ele vai receber por mês, ele vai receber por diária ou não? Eu tenho que definir isso, já fica definido. Então, nesse orçamento já ficou definido que ele vai receber por mês. O número de meses que ele vai trabalhar, já tenho que definir 3 meses. Quanto é que ele vai ganhar por mês no meu projeto? Ele vai ganhar R$800 por mês. Então, o total que eu já vou ter de despesa como produtor para o meu espetáculo vai ser de R$2.400, tá? Ali tem uma referência de valor mínimo, que esse valor mínimo é o mínimo que eu posso pagar para o meu profissional, para esse profissional que vai trabalhar no meu projeto. Eu posso até pagar menos do que os 800 que eu estou oferecendo para ele, mas se tem uma tabela eu tenho que seguir, eu não posso pagar menos de 500, tá? Então, dá para vocês acompanharem por aqui, pegar um pouquinho. Por exemplo, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é um profissional que ele já entra quando o espetáculo está pronto. Ele vai fazer a parte de divulgação, de fazer release para alguns sites, jornais eletrônicos também. Então, esse profissional de assessoria de imprensa, ele vai fazer um serviço. Serviço por quanto tempo? Um serviço, então ele vai ganhar uma cota de R$800. Ali, ó, ele vai ganhar uma cota total R$800. Durante a temporada, por exemplo, eu vou ficar com um espetáculo no mês, eu preciso dessa assessoria de imprensa, então ele vai prestar esse serviço durante essa temporada. Fotógrafo também é para o serviço, ele vai fotografar durante a temporada ou dia. Qual é outro que é diária? Operador de luz, aqui gente, achei, operador de luz, operador de som. Geralmente eles trabalham por diária, quer dizer, se eu tenho espetáculo sábado e domingo, então sábado e domingo eu tenho que estar com R$116,50 para ele, tá? Se for 3 dias de apresentações, R$116,50 vai dar R$349,50. O material gráfico que eu preciso para o meu espetáculo, eu vou definir se eu vou precisar de convite, ingresso, eu vou precisar, quantidade, cartazes, folder colorido, preto e branco, filipeta, banner ou estandarte e a distribuição do material gráfico. Como é que eu vou fazer esse material? Quem é que vai fazer? Como é que eu vou pagar? Isso também é só seguir aquela tabelinha que eu fiz lá em cima e tudo certo. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Fora essa parte de... aqui já é quando está a circulação. Quando eu estou com o meu projeto montado e eu já vou circular. Aí entra outro tipo de tabela. Eu tenho que fazer outro orçamento. O que é que eu preciso? Vou precisar de passagens aéreas para deslocar com a minha equipe. Eu vou precisar de passagem terrestre. Vou precisar de transporte local. Como é que eu vou negociar esse transporte local? Geralmente existe uma verba e essa verba é feita para usar naquela cidade. Então tem que se definir o valor da verba. Quanto é que eu tenho? 150. Se eu tenho um carro, eu tenho que manter o meu carro com aqueles R$150 naquela cidade. Se eu vou alugar um carro, eu tenho que... Esse valor que eu vou ganhar, ele tem que caber no aluguel desse carro. Se é um dia só, 150. Ali como temos 3 dias, cadê transporte local? Um dia só, então vai ser 150. Hospedagem e alimentação.
é diário, eu vou ficar 3 dias, então eu vou ter que me deslocar, vou ter que me desdobrar e conseguir R$ 450, dividir, tirar do orçamento e destinar os R$ 450 para esse serviço, tá? Outra coisa aqui é a montagem. Isso aqui já é mais um show, tá, gente? Essa aqui já foi um projeto que ele foi, um orçamento que ele foi feito para um show. Aqui o espetáculo já está montado, a gente não vai precisar comprar figurino, mas se a gente precisa local, um equipamento de som, eu faço um espetáculo, eu preciso de microfones, e eu tenho que alugar nessa cidade, no meu orçamento eu já tenho que fazer, quando eu fizer o projeto, eu já tenho que estar incluído. Para quando eu for usar, eu tenho que justificar aqui, onde foi que esse dinheiro entrou, tá? E a parte dos impostos, dos tributos, cheguei aqui, que eu falei com vocês, brinquei com esse que artista também paga imposto, tá? Que a pessoa acha que trabalha de graça, que não tem isso, tem sim, a burocracia é grande também, tá? As despesas que existem no projeto, despesa do ISS, a gente também pagou o INSS dos funcionários, do pessoal que está engajado na equipe, ECAD. A ECAD é um órgão que ele disponibiliza autorização para música. Então ele detém os direitos musicais dos artistas. Se você precisa de uma música, então você tem que contactar o ECAD. A SBAT, ela trata dos direitos autorais, das letras ou do texto, quando você vai pedir autorização. E o seguro, que geralmente é seguro pessoal, obras e equipamentos, por exemplo, como eu falei antes, naquele exemplo da ressurreição de Cristo, é um trabalho arriscado, é um trabalho que demanda uma segurança muito grande. Geralmente, quando essas pessoas fazem esse tipo de serviço, de cabo de aço, de saco, geralmente existe um seguro. Aí tem que ver o que é que eu vou pagar de seguro ou não, para essa parte, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham recebido isso direitinho. Outra coisa aqui, que eu esqueci, mas eu vou voltar. Esqueci não, me passei. Então, aqui é o total. Vocês perceberam, aqui no finalzinho, aqui no canto, tem o valor do projeto, R$ 90.499. Então, esse valor é o valor total desse projeto. E aqui em cima, ele tem um valor destrinchado, ele tem um valor por, aqui, viagem. O que é que gastou com viagem? 2.250. O que é que gastou com montagem? 18.000. Então, ele vai separando por tópicos. Material gráfico, ele vai dividindo ali, 19.000. A parte da pré-produção, da execução, e às vezes a pré-produção e a produção, elas se misturam um pouco. Isso não é uma coisa muito comum, mas pode ser feita também. A pré-produção, ela emendar com a produção, no orçamento. Depende do tipo de orçamento. Geralmente na lei Rouanet eles separam tudo direitinho. Mas esse aqui não está errado, tá? Aqui, 50.969. Esse foi o valor gasto com equipe, geralmente na pré-produção, já preparando para produção, tá bom? Então, por isso, por hoje, acho que é só. Eu vou botar aqui para a gente fechar com a parte da Semana da Paixão, com a foto. Quero deixar só um roteiro, porque eu fui ali só pegar o negócio para deixar um recadinho aqui para vocês, tá? Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento muito crucial, onde a gente tem que se adaptar. Aliás, tem que se adaptar, não, a gente teve que se adaptar um ano atrás e a gente está ainda nessa luta. Eu espero que tudo se resolva, que essa pandemia passe logo, que as vacinas funcionem, que dê certo, para a gente voltar à nossa vida normal, entre aspas, né? Que eu não sei que normal é que a gente está vivendo e que normal a gente viverá futuramente, tá? Só desejo muita sorte para todos nós e quero deixar um recadinho. Quem puder ficar em casa, fique em casa, mas quem por acaso precisar sair, precisar
está no meio de outras pessoas, não se esqueça. Não esqueça dessa daqui. Não esqueça da máscara. Ela te protege e protege quem está perto de você também.